Bom dia, rapaziada. Tudo certo? Hoje, 26/8, terça-feira. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e vou mostrar meus trades de ontem, que ficarem em abertos, e os de hoje também, tá? Para quem acompanhou o vídeo de ontem, por esse gráfico aqui já sabe identificar se foi take ou stop, tá? Então, tivemos o nosso take aí de 3 ordens. E como eu falei para vocês, o preço poderia realmente parar aqui e parou. A gente conseguiu até realizar mais uma venda no praticamente nesse topo aqui e descemos com as 3 operações até essa região que eu via de possível parada do mercado aí. O mercado realmente está trabalhando dentro desse range agora, onde está construindo uma possível estrutura aqui, mas já já eu vou falar mais dela para vocês. E ontem eu ia estopar aquelas operações, tá, galera? Mas como eu falei para vocês no vídeo, quando eu observei esse Fair Value Order Block aqui do 15 minutos e traçando o Volume Profile aqui, ele me mostrou que o preço poderia parar nessa região, tá? Ó, se a gente passa o Volume Profile, ele nos dá POC bem nessa mesma região do Fair Value Order Block. Então, foi uma ótima visão aí que a gente teve, porque eu realmente ia estopar e aí eu falei, não, deixa eu dar uma olhada nos outros time frames. Por isso que é importante a gente também trabalhar com outros time frames, tá? E a hora que eu passei aqui no 15 minutos, falei, não, o preço pode parar aqui ainda. Ou aqui ou no FVG, tá? E aí eu falei, se passar mesmo do FVG lá, eu não tenho o que fazer, vou estopar e beleza. Mas ainda bem que deu tudo certo aí, a gente conseguiu um bom lucro. Então ontem a gente começou com 356, se eu não me engano. E fechamos o dia com 615, tá, galera? Um ótimo lucro aí, praticamente dobramos o nosso valor e triplicamos do valor que a gente começou a conta aqui de US$ 170, tá? Então tá sendo um ótimo mês aí pra gente e vamos ver o que a gente consegue para os últimos dias do mês aí. Tô em uma operação aqui no Shao e vou explicar para vocês o porquê dela. Aqui, ó, olhando pelos 5 minutos, a gente está dentro dessa estrutura maior aqui, ó, tá? Eu vou deixar ela aqui para não confundir tanto por causa dessa estrutura. E aí a gente começa uma estrutura de Wyckoff aqui dentro. E nessa ocasião, ele mostra a mesma coisa que o Bitcoin ontem, tá? Ele fura o topo aqui, ó, o fundo aqui, e depois já volta para dentro do canal, e depois ele fura o topo. Só que aqui, ó, a gente vê que o preço não consegue chegar na parte de cima da estrutura. Então isso me mostra força de oferta, tá? O preço pode chegar aqui então e começar a cair. E aí, depois dele fazer esse movimento, ele começa a trabalhar dentro dessa microestrutura aqui. E nessa microestrutura, o que a gente tem? Esse movimento aqui, ó, onde ele começa a romper os fundos, ele começa a romper o suporte e não consegue romper tanto a resistência, tá? E aí, quando ele faz esses movimentos aqui de leve rompimento, eu posso já estar pensando em trades, tá? Por quê? Porque ele pode dar continuidade no seu movimento de queda a partir daqui. Porém, eu não gosto muito disso. Eu gosto de uma limpa de liquidez um pouco maior para depois realizar a venda. Só que, se a gente observar também no Bitcoin, dias atrás, que eu vou mostrar para vocês, ele fez a mesma coisa e o preço caiu daqui sem mim. Eu estava esperando ele fazer uma limpa um pouco maior e de repente ele caiu sem a gente, tá? Que foi aqui, ó, nessa microestrutura aqui também. Deixa eu chegar aqui, ó. Então, é a mesma coisa que lá, ó. Ele cria a estrutura, rompe mais os fundos e volta para dentro da estrutura várias vezes. E aí ele faz esse pequeno belisco aqui acima da resistência. E aí, o que eu estava observando? Falei, meu, se ele voltar aqui, que eu acho que ele tende a voltar para fazer uma limpa de liquidez um pouco maior, eu busco pela venda. Só que, infelizmente, ele não fez, tá vendo? Ó? Ele já veio e despencou daqui. E a gente deixou de participar desse movimento. Então, lá no Shao agora, pode estar acontecendo a mesma coisa, tá? Ele fazer apenas uma beliscada aqui acima da resistência e já começar a cair. Então,
Quando ele nos dá a oportunidade, a gente tem que fazer o trade. Se ele acabar fazendo alguns candles amplos aqui sem pavio na parte de cima, eu acabo estopando essa operação aqui em cima mesmo, tá? Para ele talvez ir buscar o preço mais acima mesmo desse UT aqui. Porque daí ele vai fazer um movimento de UTAD, tá? Referente à estrutura de Wyckoff. Então, vou ficar observando o preço aí, como que ele vai se movimentar. Mas, como ele nos deu a oportunidade da venda aqui, eu vou realizar a venda porque o preço pode exatamente começar a cair daqui. Acredito mesmo nessa venda, até porque a gente está dentro de uma outra estrutura muito maior, tá? Que é do time frame maior de 4 horas, ó. Então aqui a gente tem a mesma coisa, que ele começa a estrutura e aí ele rompe o fundo por uma vez e aqui em cima, no suporte, ele não consegue chegar lá, ó, tá vendo? Ou seja, isso me mostra força de oferta. Os vendedores estão mais fortes que os compradores. Então, acredito que o preço venha a buscar e fazer esse spring aqui para depois ele continuar uma alta, tá? Então, por isso da nossa venda aí hoje. Acredito que o Shao hoje deva ser, para o nosso operacional, o melhor ativo aí, porque ele está com bastante volatilidade, tá? A gente gosta de operar volatilidade, e principalmente em estruturas. Então, eu vou aguardar aqui pelo resultado e volto a mostrar para vocês. E sobre ontem, muito grato aí pelo take que a gente teve. Foi uma ótima visão mesmo. Eu ia estopar aquela operação, mas deu tudo certo aí e a gente conseguiu um bom lucro. Beleza, galera? Se eu tiver algum outro trade, tanto em Bitcoin ou Nasdaq ou Shao aí, eu mostro para vocês. Valeu! Galera, aqui no Bitcoin é o seguinte, essa microestrutura também que está sendo criada aqui, talvez a gente já tenha perdido o trade de venda aí, tá? Mas o que eu tenho que observar antes? Aqui, ó, ele começa a criar estrutura nesse range aqui, e aí ele rompe uma vez o fundo, tá? E aqui na parte de cima, o preço quase não consegue tocar a resistência. Então, o que eu estou observando agora? Que nesse momento ele não está conseguindo mais tocar o suporte, tá? Então, se ele voltar aqui, sair de novo para cima da resistência, voltar para dentro do canal, sair de novo e voltar, eu já começo a olhar mais para compras, tá? Porque aí ele começa a mostrar força de demanda. Então tem que aguardar aqui para ver o que ele vai ainda fazer no ativo. E se tiver uma oportunidade aí, a gente faz nossa entrada, tá? Mas por enquanto tem que esperar. Aqui, ó, se eu traçar um volume profile dessa queda, ele me dá essa região aqui como de maior volume, porém é um volume bem pequeno, mas existe a possibilidade do preço vir até aqui e a partir daqui ele começar a cair, tá? Mas aí a gente vai ter que aguardar para ver o que ele vai fazer. E como eu falei para vocês, por enquanto, nesse último movimento que ele está fazendo aqui, ele está mostrando mais força de demanda, tá? Então, se o preço vier aqui abaixo e fizer uma bela de uma limpa de liquidez desse último fundo aqui, dá para a gente pensar em compra, tá bom? Volto a mostrar se der certo aí. Aqui no Shao, acabei de, nem tinha visto. Acabou de andar bem a nosso favor aí. Igual eu falei para vocês, deu oportunidade, a gente tem que entrar, porque se às vezes a gente fica esperando, igual eu fiquei esperando aquele lá do Bitcoin, às vezes a gente acaba deixando de participar do movimento, tá? Então vamos ver se ele vai dar continuidade nessa queda aí. Aqui pra gente é muito bom porque ele fez um fundo duplo, tá? Então tem muita gente que compra achando que vai segurar nesse fundo duplo aqui. E aí o mercado despenca mais para ir buscar preços mais fundos aí. Beleza? Depois eu volto e mostro para vocês o resultado. Valeu! Pessoal, o mercado à vista abriu aí. O Shell aqui está praticamente na nossa região lá de entrada, tá? Aqui em Nasdaq, se ele descer um pouquinho mais aqui, eu vou tentar uma compra, tá? Por conta disso daqui, ó. Ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, puxa forte para baixo e rompe o fundo e já puxa forte para cima, rompendo o topo de novo, tá? Então, aqui tem uma região certa de entrada. Possivelmente o preço
possa parar nesse suporte para ir buscar as máximas aqui, tá? Porque temos topos nivelados, tem esse outro topo aqui que foi deixado na sexta-feira. Então, se ele descer um pouquinho mais aqui, eu vou pegar um trade. Bom, se eu conseguir realizar aqui, eu volto a gravar, tá bom? Comprei um lote ali, pessoal. Bem na hora que ele tocou aqui, ele deu uma subida e a hora que eu cliquei, ele deixou meu preço um pouco mais acima, mas sem problemas. Se chegar um pouquinho mais baixo que eu pego o outro, tá? Porque o stop desse aqui fica bem curto. Queria um pouco mais abaixo, mas não chegou ali. O Shell ainda brigando na nossa entrada. Bitcoin ainda nada a se fazer, Ethereum também não. Aqui agora é aguardar. Vamos ver aí se dá take ou stop. Então, coloquei risco retorno aí de 2,5 para 1, tá? E se chegar ou no stop ou no take, eu mostro aí para vocês. Galera, voltando aqui, Nasdaq, acho que vai estopou a gente agora aí, tá? Acabei de ver essa possível bandeira aqui. Então, o ativo pode continuar caindo mais aí. E vou procurar agora por oportunidades de venda, tá? Se me der uma boa oportunidade aí, eu faço uma venda e mostro aqui pra vocês, beleza? Galera, voltando aqui, eu vou estopar essa operação, tá? Porque realmente ele deve chegar lá na parte de cima para fazer a limpa daqui ainda. E aí, se ele me der outra oportunidade de venda, eu faço a venda, tá? Então, vou sair aqui. E se ele até descer aqui, ó, eu até tento uma compra um pouco mais pesada aqui com um lote para tentar buscar essa alta, tá? Mas parece que não vai voltar, não. Nasdaq ainda tá bem enroscado aqui. Estopou a gente e até deu continuidade aí na alta. E eu falei aqui que eu não vi esses fundos nivelados, ó. Se eu tivesse visto isso, eu teria colocado stop mais abaixo. Mas tá tudo certo, acontece. O stop estava dentro de gerenciamento aí também. E aqui no Bitcoin também estou olhando para aquela região que eu falei para vocês. Se ele me der uma oportunidade, eu faço uma venda aqui, tá? Então, se eu tiver algum novo trade aí, eu volto a gravar. Galera, realizei a compra aqui de ouro, tá? Ele voltou ali onde eu falei para vocês. Então, se ele fechar um candle com o corpo abaixo dessa região, eu estopo no dedo. E o porquê dessa compra aqui? Para ir buscar o TAD que eu falei para vocês de do movimento de Wyckoff, tá? Então aqui ele faz, ó, 1, 2, 3, puxa para baixo e rompe esse fundo aqui e depois já puxa forte para cima. Então essa região me dá uma região de compra. Então tentar fazer esse trade aí para buscar aquele último topo que foi do T aqui, ó. Então agora a gente deve ter esse movimento de UTAD, que é o movimento mais forte que tem. E é um movimento de exaustão, onde ele puxa muito rápido aqui na vertical. E se ele me der uma oportunidade de venda acima dessa região aqui, eu realizo a venda, tá? Aguardar aí para ver se chegar no stop ou no take, eu mostro para vocês. Voltando, galera, chegando bem próximo do nosso take aí, o Shao, tá? Como eu falei para vocês, o preço poderia vir bem vertical aí nessa pernada agora. E nosso stop aqui, ó, era de 3, 4 dólares, tá? Muito baixo. Então agora já coloco aqui para o 0 a 0. Se voltar de repente a gente já não perde mais nada.
E o take tá praticamente em topo nivelado aqui, tá? Acredito que ele passe dessa região, mas vou deixar o take aqui, que pra gente tá bom aí. O stop que eu tive aqui no Shao e em Nasdaq deixou nossa conta aí com 595, tá? Tava 615, então perdemos 20 dólares aí. Mas se pegar esse take nosso, a gente já fica 10 positivo no dia. Observar para ver se vai chegar, porque eu acho que ele vai dar uma explosão aí já já. Nasdaq aqui ainda bem enrolado, tá? Criando uma espécie de bandeira agora aqui de baixa para dar continuidade na alta. Mas não vou me arriscar nesse trade não. Bitcoin aqui também caiu a partir do... Quando chegou perto da resistência aqui. Não conseguiu dar continuidade na alta. Então, como eu falei para vocês, aqui tinha aquela possibilidade de o mercado começar a fazer uma reversão para alta a partir daqui, tá? Porque ele começou a deixar os fundos aqui, ó, com um buraco, e aqui ele ficou bem mais próximo da resistência. Então, eu vou observar se ele der uma oportunidade aqui de compra, eu faço a compra, tá? Falando nisso, eu coloquei um alarme aqui, não coloquei na parte de baixo. Eu vou colocar o alarme aqui também, porque às vezes eu tô em outro ativo, eu acabo não observando. Vamos ver se ele estica agora aí. Se ele esticar, eu espero chegar no take aí e mostro pra vocês. E ó, nos 5 minutos, galera, como ele vem em vertical, igual eu falei pra vocês, ó. Esse movimento aqui, quando ele cria o TAD na estrutura de Wyckoff, ele cria esse movimento para colocar o pessoal na compra, tá? Então, o varejo entra muito aqui comprado, achando que o mercado vai continuar infinitamente subindo. E aí ele só vem aqui, faz essa limpa de liquidez ali, e aí começa a cair, tá? Nem sempre isso é certo, não existe nada 100% no mercado, mas na maioria das vezes, em estrutura de Wyckoff é assim que ele funciona, tá? Bom, aqui eu vou parar a gravação, galera, senão fica o vídeo muito longo aí. E a hora que concluir aqui eu mostro pra vocês. Voltando aqui, pessoal, deve pegar nosso take aí agora, tá? Aguardar uns segundos aí. Take, vamos! Isso aí, belo trade aí. Então nossa conta vai para 625, 10 a mais do que a gente começou. E como eu falei para vocês, agora eu vou observar por vendas aqui, tá? Se ele me fizer esse movimento aqui, ó, de um choque com bastante intensidade, aí a hora que ele vier para fazer o teste aqui, eu entro na venda, tá? Então agora aguardar e se eu conseguir realizar esse trade aí, eu mostro para vocês. Galera, é o seguinte, ele acabou de fazer o choque aqui, tá? Então ele rompeu esse fundo aqui. Eu deixei duas ordens apregoadas, caso ele vá fazer esse teste aqui. Então meu stop está acima dessa região, onde ele fez o possível TAD aí. Ele até pode ainda vir a romper essa região para depois fazer outra queda, tá? Mas acredito aí que possa cair daí. Então já deixo as ordens apregoadas. E caso ele comece a descer já daqui, mesmo de onde está, sem voltar para fazer esse teste,
Aí eu procuro região certa de entrada, tá? Se ele fizer meu padrão aí, eu faço a venda e mostro para vocês. Eu vou almoçar agora e mais tarde eu volto aí. Pessoal, voltando para encerrar o vídeo de hoje, pegou a nossa ordem aqui, tá? Uma só, eu deixei mais duas. Acredito ainda que o preço possa chegar nessa região para acionar pelo menos mais uma ordem aí, porque estou vendo esses quatro topos nivelados aqui. Então o mercado pode vir aqui para defender essa posição e depois até continuar a nossa queda aí, tá? Nos demais ativos não fiz mais nada, só fiquei observando mesmo. Nasdaq aqui até deu uma puxada para baixo e agora já está subindo de novo, mas também não realizei nada. Então esses foram nossos trades de hoje. Um stop em Nasdaq, um stop no Shao e um take no Shao, tá? E nossa conta termina o dia de hoje aí com 625 e esse trade aqui rolando e fica a gravação dele para amanhã, beleza? Obrigado pela companhia. Se não for inscrito, se inscreva e deixa o like aí para ajudar a gente. Valeu, tamo junto.